ciclos que vivemos na esfera do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento neuropsicomotor, que é a primeira coisa que nós, profissionais da saúde, principalmente médicos, pediatras, psicólogos, neurologistas, neuropsicólogos, nós vamos observar, atender uma pessoa, vamos olhar lá para o nascimento, da história do nascimento, se o desenvolvimento neuropsicomotor, o neurodesenvolvimento daquela criança ocorreu sem intercorrência. Sentou no tempo certo, mamou ao nascer, chorou ao nascer, qual foi o apigar, a notinha que recebeu o bebezinho ao nascer? Ah, estava tudo bem, recebeu um apigar 8, 9, não recebeu um apigar 5, meu Deus. Foi para a UTI, ficou no oxigênio, não mamou, precisou de ficar, entendeu? Não o pulmãozinho, não nasceu com anóxia, nasceu roxinho, não nasceu com cordão umbilical envolvido no pescoço. Então, a gente sempre olha para o neurodesenvolvimento das estágios, porque existem marcadores globais do neurodesenvolvimento, que são avanços que a criança precisa fazer. Desde o nascimento, ela precisa ir crescendo e desenvolvendo. E se ela não atinge esses marcadores, já é um sinal que a gente precisa olhar, né, para aquela criança. O que pode estar impedindo? Porque nós tendemos ao crescimento, ao desenvolvimento saudável, a não ser que alguma desordem neurológica, física ou do ambiente possa ocorrer. Então, é necessário compreender os tempos, as estações, os ciclos, tanto na nossa vida individual, pessoal, no aspecto físico, emocional, mental, né, que está interligado, né? Financeiro, relacional, etário, né, na idade. Então, nós temos que olhar para nós, o nosso ciclo de vida. Em que momento que eu estou do meu desenvolvimento, da minha vida? Eu estou no envelhecimento mais avançado, estou na juventude, porque cada época da vida, a gente tem um comportamento previsível. Então, a criança, ela tem aquele padrão. Os ciclos nos informam sobre padrões, não é? Sobre estereótipos, sobre modelos, sobre sistemas que nós precisamos estar mais ou menos dentro dele para haver uma considerada normalidade no desenvolvimento. Então, qual é o ciclo que você está agora de vida? Ou pelo menos deveria estar. Se não está, pelo menos deveria estar, né? Então, uma pessoa de meia idade já é esperado que já tenha mais uma estabilidade financeira, já tenha mais juízo, né? Já sabe fazer uma leitura mais madura do mundo, de si, dos outros. Não é verdade? Mas é importante a gente saber que o cérebro da criança, ele é um cérebro imaturo e incompleto, que o córtex pré-frontal, que estabelece os aprendizados, né, é o último a se fechar. Então, o cérebro da criança só vai amadurecer mesmo aos 25 anos de idade, que nós podemos considerar neurobiologicamente maduros. Antes disso, não há de se dar tanta liberdade ao jovem, tanto poder de escolha, porque ali, até neurologicamente, neurobiologicamente, ele não tem tanto discernimento, sabe? Por isso que a infância, a adolescência, precisa ter uma proteção muito grande, um acompanhamento, não é? Então, nós vamos falar sobre os ciclos de vida, os tempos e as estações, tanto na esfera pessoal, quanto na esfera coletiva, social. Tanto no aspecto do mundo, que tempo é esse que o mundo vive? O mundo vive um tempo que está bem claro, bem definido, bem evidente. O mundo vive um momento político, social, cultural, que está muito evidente. O mundo todo está mais ou menos na mesma situação. Espiritual, nós também precisamos olhar para as estações no contexto espiritual, porque tudo é espiritual, gente. Tudo acontece no céu para se materializar na terra. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias, amados, em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 1. Vocês estão ouvindo, gente? Pastor Jonatas, Jarmelson, graça e paz. Luciene, graça e paz. Luciene e Jonatas.
Graça e paz. Se vocês estiverem ouvindo bem, vocês avisam aí, se não estiverem. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora vamos seguir para Eclesiastes 8. Eclesiastes 8. Eclesiastes 8, 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, o que é que Salomão está dizendo aqui? Há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo da terra. E, Eclesiastes 8, 6, para todo propósito há um tempo e um modo. Determinado por quem? Pela Rosivânia? Por vocês? Um tempo e um modo para todo propósito determinado por Deus. Amém? O Salmo 90 fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Aqui, ele faz assim, no versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e diz, voltai, filhos dos homens. Então, nós já nascemos biologicamente envelhecendo, nós já nascemos morrendo. Você acredita? Nós já nascemos morrendo. E nós temos na Bíblia não, na história, não exatamente na Bíblia, duas dimensões do tempo, mais tipicamente na cultura grega, porque a cultura grega e romana, greco-romana, influenciou muito o pensamento cristão, o pensamento ocidental, isso nós sabemos, né? Nós temos na cultura grega duas figuras, duas maneiras de entender o tempo e que depois foi também compreendido pela igreja, que é o tempo cronos e o tempo kairos, ou kairos. E no tempo cronos, obrigada, Amanda, nós já nascemos morrendo, porque o tempo cronos era personificado por uma figura mitológica grega que ele comia os seus filhos. Ele comia os seus filhos, ele matava os seus filhos, ele comia os seus filhos, para que nenhum filho tomasse o lugar dele, ele queria ser eterno. E o Kairos, ele era uma figura que não comia os seus filhos, ele era eterno, mas ninguém conseguia pegá-lo, porque só podia pegar pelo cabelo, e ele aqui atrás não tinha cabelo. Então, são duas figuras mitológicas interessantes que acabam ilustrando o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo cronos é o tempo humano, é o tempo terreno, é o tempo cronológico, é o tempo linear, é o tempo determinado pelo calendário, pelo relógio. É tanto que cronos, ele vem com um relógio e uma espada, porque nós já nascemos envelhecendo. Já nasce o bebezinho, a hora que você já vê, o bebezinho já está grandinho, parece que está tomando fermento, né? Dando fermento para aquela criança, porque ela vai crescendo e já vai avançando. E o tempo não pode ser parado. O tempo cronos não pode ser parado por nós humanos. Então, é o tempo do calendário que é contado em segundo, minutos, horas, semanas, dias, meses, anos, milênios e séculos. Ele é um tempo limitado geograficamente. Eu só posso percorrer tal quilômetro em tantos tempos, em tanto tempo. Ele é limitado. Mas ele é extremamente importante, o tempo cronos, o tempo humano, porque Deus que permitiu, a Bíblia diz que foi Deus que dividiu o tempo dessa maneira, porque Ele sabe que nós somos humanos, nós não somos onipresentes. E quando Jesus nasceu, Ele esteve também sujeito ao tempo cronos, porque Jesus encarnado, Ele não foi onipresente, Ele tinha que andar a pé, Ele tinha que ir de jumentinho, Ele tinha que ser levado em algum lugar, Ele tinha que percorrer o espaço para poder alcançar. Mas o tempo kairos, ele é o tempo de Deus. Ele é um tempo eterno, ele não tem começo e nem fim. Deus não conhece limitação de tempo nem de espaço.
Então, o que o Salmo 90 vai dizer? Que Deus, o homem é transitório, falando na dimensão carnal, corporal, porque nossa alma, nosso espírito é eterno, amém? Então, Deus diz, tu reduz o homem ao pó e diz, voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Então, para Deus, o tempo de Deus é ilimitado. É ilimitado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos. Como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor 80, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. E nós voamos. E aqui, Salomão faz uma oração muito pertinente, muito interessante para os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, nós temos que considerar, nós temos que observar, nós temos que discernir, nós temos que planejar, nós temos que contar os nossos dias. E não viver de uma maneira alienada, não compreendendo as estações, não compreendendo os ciclos, não compreendendo os tempos, não compreendendo a nossa transitoriedade. Então, amados, vamos prosseguir dizendo que é muito essencial mesmo nós compreendermos e discernirmos, tanto internamente quanto externamente, ao mesmo tempo. Que tempo é esse que vivemos? Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Que tempo é esse? Que momento é esse que nós vivemos? A Bíblia fala muito sobre o tempo. A filosofia também fala muito sobre o tempo. Então, há o tempo presente, o tempo aceitável do Senhor. A Bíblia fala do cumprimento dos tempos, tempos futuros e o fim dos tempos. E em Daniel 20, 21, Daniel vai dizer que Deus é quem muda os tempos e as estações. Amém? Está nas mãos do Senhor, de acordo com Daniel, os tempos e as estações. Amados, só que muitas vezes, por não discernir o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus. O que é o Kairos? O Kairos é quando Deus intervém no Cronos. O Kairos intervém no Cronos. Deus intervém na minha vida. Deus intervém na vida do Lucas. Deus intervém na vida da Márcia. Deus intervém sobre uma nação. Deus intervém sobre o mundo. Todo o tempo é da vontade de Deus manifestar o Kairos. Ele invade a impossibilidade nossa, do nosso tempo. E ele transforma. O Kairos é o tempo da visitação, é o tempo da intervenção. É o tempo do sobrenatural de Deus na vida humana. Individualmente, ou sobre uma família, ou sobre uma sociedade, ou sobre uma nação. E Jesus, uma vez, chorou sobre Jerusalém. E falou, Jerusalém, você apedrejou os teus profetas e matou os que te foram enviados. Eu queria te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junto os pintinhos, mas tu não quisestes. Em outro momento, o profeta Isaías vai dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, qual que é a importância? Discernirmos o tempo que vivemos. E nós estamos individualmente vivendo em ciclos. E um ciclo se conclui e inicia outro ciclo. Qual é o perigo disso? De nós não discernirmos o ciclo e ficarmos aprisionados em um ciclo de desgraça, em um ciclo de paralisia, em um ciclo de maldição, em um ciclo de pecado, em um ciclo de desonra, estagnados em alguma área da nossa vida, individual ou mesmo nacional, em um ciclo. E houve uma época em que Israel ficou 40
anos debaixo de um ciclo de roubo pelos midianitas, que eles plantavam. E os midianitas vinham e roubavam a plantação. Não foi assim? Mais ou menos 40 anos foi um ciclo de roubo. Há quantos anos o Brasil está debaixo de um ciclo de corrupção, Lucas? Há quantos anos? Sem nem dar fé, sem nem perceber. Existe uma síndrome que eu não estou vendo ela sendo relatada atualmente na psiquiatria, mas é a síndrome de Estocolmo. Já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? É assim, Márcia, quando o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Se apaixona, se acostuma, naturaliza a violência do sequestro. Eu estava ouvindo essa semana um podcast sobre vícios e compulsões. Quando o nosso corpo experimenta um prazer, o centro dopaminérgico do nosso cérebro, que é o centro da recompensa, o centro do prazer, recebe uma alta dose de dopamina e causa prazer. E nós fomos criados para o prazer e não para o desprazer. Para a vida e não para a morte. Então, tudo que nos dá prazer, a nós e aos animais, até uma ameba foi criada para o prazer. Se você colocar uma gota de mel e uma gota de limão, a ameba vai fugir da gotinha do limão, que é um organismo unicelular, né? Ela vai se aproximar da gota de mel. Quando experimentamos um prazer, nos acostumamos com ele. Quando experimentamos algo que repetimos, nos acostumamos a ele. Então, aquele prazer sequestra o nosso cérebro. Sequestra. Aquela repetição daquele ato, prazeroso ou não, pode sequestrar o nosso cérebro. E nós vivemos mergulhados nele, não tem condição de querer sair. Isso que acontece com o vício. Com qualquer compulsão, com qualquer vício. O cérebro é sequestrado. O cérebro de quem fuma maconha, o cérebro de quem é viciado em pornografia, o cérebro de quem fuma crack, é violentamente, ou outra droga, ou outra prática compulsiva, ou comer excessivamente, também, ou comprar excessivamente, esse cérebro ele é sequestrado pelo prazer e é mantido prisioneiro, ou pelo prazer ou pelo hábito. E ele desenvolve um caso de amor. E ai de quem for lá de separar ele desse amor da vida dele. Ai de quem? Por isso que é tão difícil você tratar pessoas viciadas. Elas ficam até com raiva da gente. Se falar em internar, se falar em intervir, eles ficam com raiva. E nunca mais voltam no consultório, já de vários assim. Não volta nem amarrado, nem arrastado de cabo de aço. Porque tem um caso de amor, né? Então, no Brasil, muitas mentes estão sequestradas pelo sequestrador. Então, quando se fala em ir para a manifestação, quando se fala em entender o momento em que vivemos, nós não estamos conseguindo discernir esse momento que estamos vivendo. Porque a nossa mente foi sequestrada. E acha natural soltar um bandido para ser eleito e o outro que tem 400 anos previsto para a prisão, soltar, sem mais nem menos, do nada, soltar e prender uma pessoa que está falando a verdade, está falando de Deus. Acha normal e não se manifestam, as mentes estão sequestradas. Sabia que tem gente de esquerda, que não sabe que é de esquerda, que a mente está sequestrada pelo pensamento marxista, cultural e pelo feminismo, e vota na direita? Você acredita num fenômeno desse? Vota na direita, mas toda a metodologia de vida, toda a mentalidade está capturada, sequestrada pelo marxismo cultural. Então, avançando aqui, queridos, Gideão, ele estava preso, ele mesmo, há 7 anos, que ele plantava e vinham os midianitas e roubavam. E Israel estava há 40, mais ou menos, anos, preso num ciclo de roubo, até se manifestar o kairós de Deus. Ele estava no lagar, que era o lugar de pisar uvas, malhando trigo, totalmente escondido, totalmente inadequado. Ele estava ali fazendo das tripas o coração para salvar o que restava da lavoura. Quando o kairós de Deus chegou a Gideão, tempo aceitável, o tempo oportuno, uma oportunidade única e inescapável, veio o céu
e a terra se encontraram dentro de um propósito de Deus. E Deus estabeleceu o tempo e o modo. Amém? Glória a Deus. Quem deseja que o Kairos de Deus invada o seu tempo presente? Kairos é o tempo de Deus. É o tempo da intervenção, é o tempo da manifestação, é o tempo aceitável, é o tempo favorável. É o tempo sobrenatural de Deus que invade a nossa vida. Isso só acontece com Gideão. Não, Deus quer fazer com que aconteça todos os dias na sua vida e na minha vida. Amém? E aí o que aconteceu com Gideão? Ele estava preso num ciclo de roubo, ele mesmo há 7 anos, Israel há 40 anos, e Deus mandou um anjo, que na verdade era o próprio Jesus, que disse assim: Yahvé Shalom é contigo, eu estarei contigo para te livrar da mão dos midianitas. Por que será que Deus não livrou simplesmente, não matou todos os midianitas? Porque Deus quer que os brasileiros se levantem para lutar, amém? Porque onde há um justo, onde há 2 justos, onde há 3 justos, Deus não destruiu Sodoma, até sair os justos de lá. Será que há 10 justos no Brasil? Deus não vai entregar o Brasil na mão de Satanás. Amém? Pela presença da igreja, pela presença do justificado, pelo sangue do Cordeiro que há pulsando aqui. Embora poucos tenham se manifestado, tenham se movimentado, tenham recuado, tenham silenciado, mas Deus tem ouvido a voz dos que têm clamado. Amém, amados? E ali Deus livrou Israel da mão dos midianitas através de Gideão. Deus sempre levantou alguém para manifestar o tempo dele, o modo e o propósito dele. Deus escolheu Gideão. E ali houve de verdade, não só Gideão, mas outros que Deus levantou. Amém? Porque Deus quer, eu quero dizer nessa manhã para você, que é da vontade de Deus que haja em nós discernimento dos ciclos que não se romperam, das cadeias que não se quebraram, dos tempos que não mudaram. Porque nós temos que crescer. Estou subindo para um lugar mais alto. Amém? Deus quer que a gente cresça e desenvolva e suba para um lugar mais alto. Por que nós ficamos retidos em ciclos intermináveis de roubo, de pobreza, de miséria, de depressão, ciclos de problemas emocionais que não se resolvem? Por que nós estamos presos em ciclos de problemas financeiros que não prosperamos, problemas familiares gravíssimos que eu atendo todos os dias, de filhos que simplesmente desaparecem, somem. Quando você vê um filho desaparecer, sumir, você pode saber que naquela família há prisões espirituais, há um sistema de violência que aquela criança quer. Toda criança que quer fugir de casa, boa coisa não tem ali, gente. Não adianta. Que criança que vai querer sair de casa e fugir no mundo, sumir no mundo? Alguma coisa feriu aquela criança, gente. Então é necessário que nós oremos para que o Espírito Santo traga luz sobre as trevas, ilumine as estações, os ciclos, os tempos, nos faça discernir, para que nós nos levantemos e clamemos pela intervenção de Deus. É da vontade de Deus, nessa manhã, no final deste ano, quebrar ciclos de desonra na tua vida, ciclos de paralisia, e levá-lo a subir para lugares mais altos. Ele estabelece o tempo, ele estabelece o propósito, ele estabelece o modo na tua vida, amém? Só que Abraão e Sara não compreenderam o Kairos de Deus. Zacarias e Isabel também não compreenderam o tempo e o modo de Deus. E o sacerdote Eli, que era o pastor de Ana era a esposa de Elcana? Era, né? Também não compreenderam o Kairos, o modo, o propósito, o tempo de Deus. Então foram vezes que Deus interveio, que Deus entrou, Deus invadiu o natural, o cronos, o tempo cronológico,
tempo cronológico fala de idade. Então, uma mulher na menopausa, ela não pode engravidar, ou a mulher estéril não pode engravidar. É cronológico, é humano, é limitado. Então, Sara não podia engravidar, e ela já tinha mais de 90 anos. E Ana, esposa de Elcana, era estéril. Não é verdade? Então, houve muitas vezes que Deus precisou invadir. Isabel também, esposa do sacerdote Zacarias, Isabel, mãe de João Batista, precursor de Jesus, também era estéril. E eles não compreenderam o kairós de Deus, o tempo de Deus, o modo de Deus. E ali a gente vê eles lutando com essa incredulidade, né? Sara sorriu. Será que eu dessa idade vou engravidar? Sorriu, né? Zacarias, quando o anjo anunciou que Isabel ficaria grávida de João Batista, ele não acreditou e ficou mudo. Deus colocou ele para ficar mudo, ele falava escrevendo numa tabuinha. Ele era o sacerdote, ele tinha que ministrar. E ele ficou mudo, escrevendo o que ele queria dizer. Né? E Isabel também, estéril, né? Ela deu à luz João Batista. Então, nasceu Isaac, nasceu Samuel e nasceu João Batista. Nasceu por quê? Porque o kairós de Deus, o sobrenatural de Deus, o impossível para nós, o sobrenatural que é possível para Deus, invadiu a humanidade aqui na Terra. Amém? Para cumprir um propósito. Todas as vezes que Deus precisa usar alguém, todas as vezes que Ele precisa de um Moisés, de um Elias, de um Isaac, de um profeta Samuel, de um João Batista, Ele intervém no nosso mundo, na nossa limitação. O ilimitado vem sobre o limitado, para cumprir um propósito eterno. Amém? Glória a Deus, vamos seguir. Meu Deus, como passa rápido o tempo. Meu Deus. 1 Crônicas 12:32 fala dos filhos de Issacar. Eu nunca tinha ouvido falar disso, queridos. Mas os filhos de Issacar tinham 200 de seus chefes que eram doutos, que eram especialistas na ciência do tempo. Outras versões dizem que eles eram videntes. Como que se eles adivinhassem o futuro. Mas não é que não, eles não adivinhavam o futuro. Eles se dedicavam a estudar e a conhecer os ciclos, as estações, as tendências, as previsões. E eles diziam para onde Israel devia ir, o que Israel devia fazer. E a Bíblia diz que todos seguiam as suas ordens. Então, isso fala da importância, amados, de nós não sermos surpreendidos pelos novos tempos, pelas novas estações e pelos novos ciclos, mas de nós provocarmos, de nós produzirmos esse tempo. Amém? De nós nos anteciparmos para estarmos preparados. Estarmos preparados. E nós vivemos um tempo muito importante em nosso país. A maioria está alienada, essa é a minha leitura. A maioria está alienada, tocando a vida, como se nada estivesse acontecendo, das duas uma. Número 1, não compreender a ameaça que paira sobre nós. Número 2, não compreenderam as Escrituras. Número 3, os dois não compreenderam nem a ameaça que paira sobre nós e nem as Escrituras. Porque as Escrituras nos anunciam tudo o que vai acontecer. E por não compreender, pela mente está sequestrada. E um dos sinais dos tempos que Jesus fala em Mateus é: vede que ninguém vos engane. Porque pelo engano vem a apostasia, que é abandono da fé, o esfriamento e a perdição eterna. Então é importante fazer igual os filhos de Issacar. Fazer a leitura, fazer a análise correta. E não só fazer a análise correta, mas nos posicionar. O fatalismo, aqui, Russell Shedd, ele faz uma crítica aqui ao fatalismo. O que é o fatalismo? É a visão equivocada,
É uma teoria falsa, a qual diz que a vida de cada um seria predeterminada e que nada poderia mudar o seu curso, que o homem é mero ator no palco da vida sem poder mudar o papel que ele representa. Então, de nada nos valeria orar, nada nos valeria pregar. Então, ele está refutando aqui, no primeiro capítulo de Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo da terra. Ele diz que nós podemos fazer o nosso tempo, sim. Nós podemos construir, sim. Nós podemos mudar, sim, o curso da história, da nossa vida, da nossa família, de uma nação. Como eu acabei de dar o exemplo de Gideão, de Isaac, do próprio Abraão. Abraão, Deus mudou o tempo da vida dele, mudou os ciclos, porque ele obedeceu. Nós só podemos entrar no Kairos de Deus pelo discernimento. Amém? Pela obediência, pela decisão de obedecer. Amém? E de perseverar. Mas depois eu vou entregar essas chaves para vocês. Então, se aquele que se antecipa e se prepara, domina e governa. O que aconteceu com Daniel, com José? Eles anteciparam o que ia acontecer, dominaram e governaram. E Gideão também, amém? É importante estar à frente dos acontecimentos e não ser surpreendidos e prejudicados por eles. Tem muita gente que não está compreendendo, que está atrasada. A mente está retardada. Não está compreendendo, não está se posicionando, não está se antecipando. E poderá ser prejudicado. É muito importante discernirmos o tempo, o propósito e o modo de Deus na nossa vida, amém? Para nós não perdermos o tempo da visitação do Senhor, o tempo da intervenção do Senhor na nossa vida, na nossa família. Eu glorifico a Deus, porque na minha vida eu tenho vivido a intervenção do Senhor. Eu tenho procurado estar atento, eu tenho provocado essa mudança, perguntando ao Espírito Santo de Deus, fazendo perguntas para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, por que eu estou presa nisso? Por que meus filhos estão assim? Por que meu marido está assim? Por que a igreja está assim? Por que a família está assim? O que está acontecendo? E Deus tem trazido à luz. Amém? Nós temos que provocar o Kairos de Deus. Nós temos que nos antecipar, nós temos que nos animar. Se antecipar as batalhas de maneira intencional para enfrentar os inimigos antes que eles apareçam. Olha só, gente. Muitos estão atrasados no tempo porque não discerniram o propósito e o modo. Amém? Então, aqueles guerreiros de Issacar, estudiosos, interpretavam as tendências, as curvas da história, antes que outros pudessem vê-las. Sua especialidade era ver o futuro e se alinhar a ele. Amém? Pastora, como é que eu vou ver o futuro? Pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus declara, eu vou ver, eu também vou declarar e eu já vou entrar, já vou me alinhar a ele. Ao futuro em Deus, amém? E não ficar paralisado, Discernir o tempo é identificar o término de certas estações, estruturas e o começo de novas estações. Eu estou aqui nessa manhã para declarar que o novo tempo de Deus está começando na sua vida. As estruturas antigas, os modos antigos, eles vão ser abandonados e Deus vai te animar, te impelir para entrar numa novidade de vida nesse ano. Quem recebe diz amém. Amém. Obedecer é o alfabeto do crente, né, Juscelídia? Glória a Deus. As coisas que Deus faz confunde até os mais sábios. Ele faz do seu jeito. Isso mesmo, Juscelídia, do seu jeito, do seu modo e no seu tempo. Isso que Sara não entendeu, isso que o sacerdote Eli não entendeu. Que Deus invade as nossas impossibilidades. Então, amados, precisa discernir que ciclos já terminaram e nós ficamos presos em ciclos que já terminaram. Na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar. Ficamos presos em traumas, em dores, igual a mulher de Ló. A mulher de Ló não entrou no novo que Deus estava fazendo, porque ela olhou para trás e ficou presa. Ela não avançou para o novo, para a novidade, para algo novo que Deus estava criando. Ela ficou presa. E muitas vezes nós estamos olhando para trás. E alguém que morreu. Alguém morreu. Eu não vou mais avançar. Fica paralisado no luto para sempre, igual a estátua de sal.
É um relacionamento que foi rompido, é uma perda financeira, é uma palavra que alguém me falou. A pastora Rosivane falou tal coisa, o pastor Jaquim não foi lá em casa. Aí fica paralisada. É vontade de Deus que você avance, amém? Para um lugar mais alto, que queime as pontes com o passado e olhe para o futuro, para algo novo que Deus está criando. Sai desse lugar de paralisia, sai desse ciclo que já rompeu. Por que você está teimando nesse ciclo que já rompeu? Sai em nome de Jesus. Lázaro, sai para fora. É importante identificar o fim das coisas, amém? É importante identificar o fim. O tempo se mostra em padrões. E se você consegue reconhecer os padrões, você consegue se estabelecer no tempo. Amém? Então, Kairos significa um tempo determinado, um tempo oportuno e único, um momento certo. É usado na Bíblia para se referir a um tempo definido, a um momento específico, um momento decisivo, em que as coisas são conduzidas à oportunidade. Muitas vezes o Kairos chega no momento de crise. A intervenção de Deus chega no momento de crise. Quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que nada mais vai dar certo, vem Deus e muda a história, amém? Deus é que tem a última palavra. Quando a gente pensa que é o fim, quando o inferno festejava porque Jesus havia morrido, era só o começo, amém? Da nossa redenção. Porque a principal vez que o Kairos invadiu Cronos foi quando Jesus nasceu. O Natal é um momento cósmico da invasão de Deus. Deus invadiu a morte que estava predestinado para nós. Amém? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus mandou Jesus e nos deu vida juntamente com Ele. Glória a Deus. Esse foi o momento ímpar, incomparável, do Kairos de Deus sobre o nosso tempo, sobre o nosso modo, sobre o nosso mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E qual é o Kairos de Deus para você nesse novo ano? É necessário você perguntar ao Espírito Santo, fazer perguntas inteligentes para o Espírito Santo. Eu amo fazer perguntas para o Espírito Santo. Por que eu estou assim? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo assim? Por que a minha filha está assim? Eu não fico parada com a boca aberta, esperando a morte chegar no fatalismo. Não, o que tiver de ser, será. Não, se fosse para ser, vai ser. Você vai lá, tira uma foto do seu futuro e volta para o presente para fazer acontecer. Amém? Segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, Kairos, amados, é um tempo oportuno que pode estar presente no espaço de um tempo físico, determinado pelo tempo Cronos. No âmbito religioso, a palavra Kairos é utilizada no sentido de tempo espiritual ou tempo de Deus. Não pode ser medido, pois de acordo com uma das passagens da Bíblia, 2 Pedro 3,8, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Mas às vezes Kairos e Cronos estão fazendo ao mesmo tempo, Aqui, em Atos 1,7, Jesus, ao responder o questionamento dos discípulos acerca dos propósitos de Deus para o futuro, Jesus diz: não compete a vocês conhecer o Cronos, os tempos ou as épocas, Kairos, que o Pai fixou por sua própria autoridade. Então, o que é que Jesus estava dizendo? Que todo o tempo, qualquer tempo que seja, pertence a Deus e está debaixo, sob seu absoluto controle. Ele organiza e controla o Cronos. Ele estabelece o Kairos de acordo com a sua vontade. Amém? E Paulo também se refere a isso, em Efésios 5, 15, 16. Aqui nós encontramos esses dois modos de tempo, em Efésios 5, 15, 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios,
remindo o tempo, considerando o tempo, discernindo o tempo, pesando o tempo, avaliando o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo é kairós, a ideia de aproveitar bem cada oportunidade, não desperdiçar ou deixar passar o momento certo, o momento oportuno de agir, de se posicionar em qualquer área da nossa vida. Amém? Também em Hebreus, a gente não sabe quem escreveu Hebreus 4,16, o escritor de Hebreus, ele fala assim: acheguemos confiantemente ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no kairós oportuno. Amém? Glória a Deus, amados. Então, como fazer, pastora, para que o kairós de Deus me alcance no tempo oportuno e eu não fique passiva, alienada, ignorante, desavisada, despreparada sobre a visitação de Deus? Como fazer, então? Como fazer? Eu vou te dar 4 chaves, todos com a letra D de Deus. Amém? Os 4 Ds do kairós de Deus. Anota aí para não deixar eu esquecer, que só faltam 8 minutinhos. Glória a Deus. Márcia Noda, essa palavra é para você, pois eu quero profetizar na tua vida, Márcia Noda, que está chegando um novo tempo na tua vida e que Deus vai romper as velhas estruturas e vai te levar em lugares altos. Você recebe, Márcia? Diga amém aí na sua casa. Glória a Deus. Como fazer, então, para que nós precisamos estar prontos, estar posicionados para poder não perder esse momento. Que o maior perigo é nós não vigiarmos e não orarmos e não estarmos atentos aos sinais que nos cercam. Não estamos atentos àquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Esse é o maior perigo, Amém? Existem sinais. Tudo que Deus faz, Ele manda sinais. Ele não nos deixa sem sinais. Quando vai chover, Deus envia sinais. Quando vai ter uma seca, Deus envia sinais. Quando vai ter uma fome no mundo, eles já sabem, os economistas já sabem que vai ter uma fome no mundo. Quando vai haver um furacão, um terremoto, Deus envia sinais. Amém? Então, nós estamos vivendo um tempo de muitos sinais e de muitas evidências, amados, do fim, do tempo que Deus está estabelecendo. Sinais na economia, sinais na cultura, sinais na política, sinais no céu. Então, Deus está trazendo algo novo sobre nós nesse tempo, amém? E eu quero então, como eu falei para vocês, entregar para vocês agora 4 chaves para compreender o kairós de Deus, o tempo de Deus, amém? Glória a Deus. O kairós de Deus chegou aqui, a Socorro está aqui concordando. E a Juscelise dizendo, eu recebo. Amém. Obrigada por todos que contribuíram aqui no YouTube. Tem uma galera grande aqui. Queridos, só quero pedir que vocês não deixem de curtir, tá bom? Porque tem 20 e tantas pessoas assistindo e só 2 curtidas. Não, senhores. Curtam, por favor. Fica gravado e compartilhe. Amém? Então, eu quero entregar agora para vocês, finalizando, amados, 4 chaves. 4 modos, amém? Para entrar no tempo de Deus, no kairós de Deus. Deus, Ele estabelece o tempo, o modo, de acordo com o propósito dEle na sua vida, amém? Naquilo que Ele tem determinado para você. E você precisa se posicionar nesse novo ano, para entrar nesse novo tempo de Deus. E eu quero, finalizando, antes de passar as 4 chaves, que você abra a sua Bíblia em Isaías 43. Amém? 18.
Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Recebe essa palavra aí na tua casa. Recebe essa palavra aqui na igreja, amém? Na tua vida. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus. Então, Deus está criando na tua vida um tempo novo, algo novo. Ore para que o Espírito Santo traga para a luz tudo aquilo que está operando em trevas, tudo aquilo que está te retendo em ciclos e estações que já terminaram. E que o Espírito Santo te dê, o primeiro D que eu quero te falar, que você vai orar, para que o Espírito Santo traga à tua vida discernimento. Primeiro D, para entrar no tempo de Deus, no tempo da visitação de Deus, da intervenção de Deus na nossa nação, na sua família, na sua vida. Discernimento. Se não tivermos discernimento das estruturas antigas que permanecem, nós não vamos entrar no novo. Então, anota aí, discernimento. Discernimento também está ligado a diagnóstico. Por que diagnóstico? Nós temos que ver que a palavra diagnóstico significa do grego ver além do que está posto. Diagnóstico é trazer à luz. Então, discernimento, amém? Discernimento e decisão. O segundo D do Kairos de Deus é decisão. Abraão só foi uma grande nação e só se tornou o pai da fé porque ele obedeceu. Amém? Ele obedeceu. Então, não adianta o discernimento sem a decisão. De quê? De submeter, de obedecer. Às vezes que eu mais cresci na minha vida espiritualmente, emocionalmente, é às vezes que eu decidi me submeter à palavra de Deus e não fazer o que estava no meu coração, mas fazer o que está na palavra de Deus. Amém? Então, os 4 Ds para entrar no Kairos de Deus nesse novo ano, discernimento. O que está atuando na minha vida, que está me aprisionando? É um déficit de atenção? Será que eu tenho um déficit de atenção? Será que eu estou num quadro de ansiedade? Será que eu estou num quadro depressivo? Isso também é discernimento, diagnóstico. Será que eu estou no espectro autista? Será que eu estou com alguma doença física, hormonal? O que está acontecendo? Que eu não cresço, que minhas emoções estão desalinhadas o tempo todo? Que eu estou irado? Que eu estou paralisado? Discernimento, diagnóstico, decisão. A hora que Deus trouxer a luz, você tem que decidir. Por que decisão? Porque eu faço aquilo que eu quero. Sim, ninguém vai comer piqui se não se odeia piqui. Como é que você obriga uma pessoa que odeia piqui ou jaca a comer piqui ou jaca? A pessoa faz aquilo que ela decide, que ela quer. Decida entrar no Kairos de Deus. Decida pela obediência. Então, é discernimento, decisão, amém? E dedicação. Porque muita gente, Jesus falou em Lucas, da parábola da semente, que muita gente até recebe a palavra de Deus com alegria, mas não tem o quê? Perseverança. Perseverança é o quê na vida espiritual? É vir na escola bíblica dominical. Olha quantas pessoas na escola bíblica dominical. Não é um momento de aprendizado, sim ou não? Sim. Momento de aprendizado importante. Dedicação, perseverança, desempenho. Então, o 4 D é dedicação. Desempenho, perseverança, posso prosseguir, senão a semente não vai germinar. O Kairos de Deus requer a nossa intervenção também. É sair da zona de conforto. E muitos não estão discernindo o que está acontecendo no Brasil e permanece silencioso, omisso, ou porque não compreendeu, ou porque concorda com o inimigo, mesmo que inconscientemente, porque a mente foi sequestrada, como na síndrome de Estocolmo, quando o sequestrado se apaixona pelo sequestrador e desenvolve uma história de amor pelo sequestrador. Por isso fica paralisado. Não rompe o ciclo da prisão. E o último D para a gente orar, amém? Eu estou aprendendo a ser pontual, está vendo, gente, como eu estou melhorando? Estou desenvolvendo a capacidade de síntese, está vendo? Glória a Deus, né? O último D, queridos, é o descanso. Amém?
Vamos falar os 4 Ds do Kairos, do tempo oportuno, do tempo de Deus, que possa invadir o nosso Cronos, o nosso tempo limitado aqui, nossa impossibilidade. É claro que o tempo Cronos é importante, nos organizarmos, ser pontuais, ter a nossa agenda, ter em vista a idade que estamos, o que não realizamos, o que precisamos realizar na vida, qual é o nosso momento. Mas é importante entrar no Kairos de Deus. Então, discernimento, decisão, dedicação e descanso. Pastor, por que você deixou descanso por último, criatura? Pusesse descanso primeiro. O descanso, queridos, ainda não está na hora, amém? O nosso descanso é após vencer a batalha. É após sair desse ciclo de roubo, desse ciclo de paralisia, desse ciclo de corrupção, desse ciclo de mágoa, desse ciclo de trauma, desse ciclo de doença, seja lá que for. Aí que a gente entra, através dos primeiros passos, discernimento, né? Esqueci, me ajudem. Discernimento, decisão, dedicação e descanso. Obrigada. Eu estava só vendo se vocês estão ligados. Glória a Deus por esses alunos maravilhosos que o Senhor tem nos dado. É tempo de descanso agora, no momento do Brasil não é tempo de descanso. Agora, esses últimos dias, é o momento que nós temos que ter mais discernimento e estar mais posicionados, amém? Em oração e ação. E no momento da sua vida, pastora, quando que é a hora do descanso? Quando Deus tiver entregue a você a vitória. Qual é a vitória? Quando você tiver rompido as estruturas antigas do modo de pensar, de sentir, de agir. Quando você aprender a obedecer, aí você pode descansar. Amém? É claro que em todo tempo há uma dose de descanso, porque nós confiamos na fidelidade do nosso Deus. Que Davi disse, né? Fui moço e hoje eu estou velha, igual eu, né? Estou igual a Davi. Fui moço, viu, pastor Joaquim? Embora não pareça, mas fui moça e agora estou velha. Mas nunca vi Deus desamparar o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nisso está também o nosso descanso em qualquer época. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus por Jesus. Aí a Juscelídia, ela contribuindo aqui, né, recebendo muito hoje, glória a Deus. Andréia dizendo, eu creio e recebo o Kairos de Deus, glória a Jesus. Novo tempo, aleluia. Juscelídia anotando aqui, discernimento, decisão, dedicação e descanso. Senhor nosso Deus, nós queremos agora apresentar a Ti as nossas vidas, Pai. Queremos rogar agora a Deus pelo discernimento, pelo diagnóstico do Senhor sobre os nossos tempos e as nossas estações. Visita cada pessoa que está em casa agora, que ainda vai ouvir essa transmissão, porque será compartilhada e chegará a ela. Visite todos que estão aqui agora no tempo, Pai, incluindo a mim. E traz sobre nós o discernimento, Senhor. Traz sobre nós a luz diagnóstica do Senhor, acerca do que temos feito com o nosso tempo, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa vida social, com a nossa vida como brasileiros aqui na terra, neste tempo que o Senhor nos deu, tão precioso, Pai, que nossos dias estão contados, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento para saber aonde é necessário romper com as estruturas antigas, Pai, para que venha o novo, para que venha para a luz algo novo que o Senhor está criando. Traz esse discernimento e nos introduza, Deus, ao Teu Kairos nesse ano de 2023, Pai Santo, porque houve um Natal, houve a intervenção de Deus na história, nos dando o Teu Filho amado, e por isso nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive e reina. Em nome de Jesus, amém? O Senhor te abençoe e te guarde.